Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo pelo Facebook da paróquia, o nosso carinhoso boa noite e a nossa gratidão. Missa do 21º domingo do tempo comum. Rezemos nesta Santa Eucaristia pelas famílias, pelos jovens, pelos idosos. Rezemos por todas as nossas comunidades. Rezemos por todos os governantes. Rezemos pelos médicos, enfermeiros e por todos os profissionais da saúde. Rezemos também pelos enfermos. Rezemos pelo fim da pandemia, pela saúde de nossa irmã Maria de Lourdes de Sales. Rezemos pelas pastorais e movimentos da nossa paróquia. Rezemos pelos ministros da Eucaristia. Rezemos pelo bom êxito da festa do nosso padroeiro São Francisco. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso bispo diocesano, Dom Gilberto. Rezemos por todos os padres da nossa diocese, em especial pelo nosso padre Reginaldo Pedro. E rezemos pelas intenções que cada um tem no coração. Irmãs e irmãos, diante do Senhor que aqui nos reúne, colocamos nossas esperanças, angústias e nossas conquistas. Juntos com o apóstolo Pedro, confessamos que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Participemos com fé desta celebração e acolhamos o Cristo, pão vivo descido do céu. Iniciemos com o canto inicial. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, Filho de Deus, companheiro, irmão e amigo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Ó Cristo, Filho do homem, conheceis nossa fraqueza. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, Filho do Pai, acolhei-nos na vossa casa. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjo nos céus,
cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos nos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Além das intenções que já ouvimos, somos convidados hoje a rezar pela vocação daqueles que exercem serviços e ministérios na Igreja. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que neste dia
Chamarei meu servo Eliacim, filho de Eucias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa, porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém poderá fechar. E ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono da glória da casa do seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhecem os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos, e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. No Evangelho da vida, que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. No Evangelho da vida,
da salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será ligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum deste mês de agosto, mês dedicado às vocações. Cada domingo a igreja vem dando ênfase a uma vocação mais específica. Hoje, quarto domingo do mês, costumeiramente lembramos a vocação dos catequistas, mas este ano, por agosto ter 5 domingos, ter também um 5º domingo, a vocação, a comemoração para os catequistas fica para o 5º domingo, por determinação da CNBB, e hoje a igreja celebra, reza por aqueles que têm a vocação a serviços diversos e a ministérios na igreja. Desses ministérios instituídos, o que nós temos aqui é somente os ministros da Eucaristia, Mas somos convidados hoje a rezar por eles e também por todos aqueles outros que desenvolvem um serviço na comunidade. A disposição e a generosidade daqueles que se doam no serviço que vai dando dinamicidade à vida da comunidade e que o reino de Deus vai acontecendo entre nós. Então, todos na comunidade têm uma importância fundamental, assim como tem todas as lideranças que exercem esses serviços, aqueles que exercem ministérios, têm uma importância fundamental, assim como toda e qualquer outra
específica vocação. Todos fazem parte de um corpo, né, que unido faz acontecer a missão evangelizadora, faz com que a comunidade caminhe. Quando cada um desses que se dispõe, que é chamado, que de alguma maneira dá uma resposta generosa, a comunidade tende a produzir mais frutos na fé, frutos de evangelização. Quando isso é desempenhado com amor, com dedicação, com senso de pertença, né? Agora, quando acontece assim como um tanto faz, estou aí porque não tem outra pessoa, então a evangelização, a dinamicidade na comunidade, no crescimento da evangelização, fica comprometida, né? E às vezes isso causa um grande prejuízo, né? Então hoje nós somos convidados a rezar por todos que exercem esses serviços e ministérios na igreja, aqui e em todos os lugares no Brasil, justamente pedindo ao Senhor a graça de que possam estar sendo revigorados na fé, no senso de pertença à igreja, sejam revigorados no entusiasmo da missão, para que, semelhantemente a Cristo, possamos todos unidos realmente estarmos dando uma resposta generosa ao chamado que o Senhor nos faz para contribuir com Ele no processo evangelizador e missionário da comunidade. Todo cristão é chamado a ser fiel, é chamado a ser generoso, é chamado a ser dedicado na missão que lhes é confiada. Mas ainda aqueles a quem é confiada uma missão mais específica, né? Cada um, de acordo com o chamado que tem, deve dar uma resposta à altura do chamado que lhes é feito, né? E é justamente na capacidade de desempenho desse chamado, com uma resposta generosa, que vamos estar testemunhando que reconhecemos Jesus como nosso Deus, como aquele que nos chama a servir o reino, aquele que nos conduz, que nos acompanha, aquele em quem está a razão da nossa existência e da missão que exercemos, aquele que realiza a salvação da humanidade. A consciência dessa realidade leva o cristão a ser generoso, leva este que é chamado a ter um maior senso de pertença, leva esse que é chamado a de fato ser responsável em relação àquela responsabilidade que tem e onde é chamado a dar uma resposta ao Senhor nesse chamado que teve, na missão. Mas acontecem que há aqueles que, apesar de ter sido chamado e ter dado uma resposta, são negligenciadores na caminhada e no desempenho da missão. E aí esta missão fica a desejar. E às vezes é tão séria que é preciso que a autoridade tome uma posição em relação a isso. Tome uma posição para talvez colocar no lugar alguém que tenha zelo, que tenha gosto, né, pela missão. Isso é o que nós vemos na primeira leitura, que nos conta a história, né? Um livro do profeta Isaías, que aparece profetizando especialmente para esta pessoa de nome Sobna, que tem um cargo de confiança no Palácio Real, né? É alguém que tinha um poder muito grande lá dentro do Palácio Real, porque nós vamos ver o profeta afirmar que ele detinha as chaves do palácio.
Era ele quem determinava quem entrava e quem saía no palácio. Era ele quem determinava quem podia ter uma audiência com o rei. Era ele que cuidava das finanças do palácio, dava tudo em suas mãos. Então era alguém que tinha muito poder. Foi alguém a quem foi confiado um cargo realmente de confiança, onde este que foi chamado devia desempenhar este cargo com zelo. E este serviço na casa real não estava somente para a casa real, mas para toda uma comunidade, porque a casa real era a casa centro de onde o rei governava todo o seu país, todo o seu povo. Podíamos pensar como o Palácio do Planalto, onde fica lá o governo que governa todo o país, né? Então tinha que exercer um serviço para o palácio e também em favor de uma comunidade. Então é um serviço para o palácio, é um serviço para um povo, e não deixa de ser exercido na linha de uma vocação. Alguém que não tenha vocação para tal coisa não vai fazer bem. Infelizmente é o que acontece com esse Sobna, né? E nós vemos isso na denúncia que faz para ele mesmo o profeta Isaías, dizendo que todo este poder que ele tem sobre as mãos vai ser tirado, né? Vai ser tirado, vai ser destituído deste cargo, vai perder esse posto de poder, para dar lugar a um que vai exercer este serviço de fato com responsabilidade, que é Eliacim, né? Este sim é um servo, segundo o profeta, que vai de fato honrar a profissão que tem, honrar o cargo que tem. Com outras palavras, honrar a vocação para a qual foi chamada ali, né? Com aquele serviço em favor do rei, em favor de um povo. Esse vai ter estas chaves nas mãos. Todo o poder que Sobna tinha é transferido para Eliacim, né? Este vai corresponder à altura do cargo para o qual lhes foi confiado, né? Então, nós podemos perceber que a consequência que sofre Sobna é a consequência que sofre qualquer pessoa. Pode ser um vocacionado na linha religiosa que não é coerente, como pode ser o funcionário que tem na sua casa. Se este funcionário não corresponde às suas expectativas, se ele não faz direito ao serviço, se ele é injusto, você vai continuar com ele? Você vai continuar aceitando isso? Não? Se você tem uma empresa e o funcionário não chega na hora, o funcionário rouba, o funcionário atende mal àqueles que chegam lá para ser servido desse serviço, né? A empresa, o patrão vai continuar com ele? Não vai. Então, perde o posto, o serviço, aquela posição que existia naquele lugar, né? Nós podemos entender isso assim. E todo jeito de ser, todo ato da pessoa tem uma consequência. Logicamente, se este funcionário Sobna fosse alguém leal para com a sua missão, não sofreria a perca, a destituição do seu cargo, não sofreria todas essas consequências, né? Mas, como não assim não o faz, então perde essa realidade. Num primeiro momento, podíamos ver essa história como ela é um pouco fora da realidade evangélica e religiosa. Mas nós vamos entender quando
naquele tempo o rei era como que um representante de Deus, né? Que tinha uma responsabilidade na condução de um povo. Ele deveria exercer bem a sua missão, porque era como que uma vocação realizada em nome de Deus, né? E a figura que assume o lugar de Sobna, que é Eliacim, que este sim vai honrar o chamado que lhes foi feito e a missão que lhes é confiada, esse que vai então ter nas suas mãos também as chaves para decidir a hora de abrir e de fechar as portas do palácio, como também determinar quem entra e quem sai, é justamente uma prefiguração de Pedro no Evangelho, né? A quem nós vemos este acontecimento acontecer com ele e com os outros discípulos do Evangelho, né? Na verdade, a interrogação que o Senhor faz aos discípulos em relação ao povo. O que é que o povo pensa de quem Jesus é? Como a resposta do povo não é tão satisfatória, a pergunta é direcionada para o grupo dos discípulos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Né? E aí Pedro, como representante do grupo, vai responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, né? Jesus procura fazer essa interrogação aos discípulos numa certa altura da sua missão na comunidade, depois que as evidências do reino de Deus estavam aí. A pregação do Evangelho, a cura dos doentes, muitos sinais em prol da libertação da comunidade. Sinais que deveriam fazer com que as pessoas enxergassem a Jesus não como um homem qualquer, não simplesmente como um homem bom, não como alguém que está em continuação com o passado. Profeta Elias, Jeremias, João Batista, alguns dos outros que já tinham morrido, né? Não. Mas alguém que vai reconhecer Jesus como Deus e Senhor, né? Vai reconhecer este homem a partir destes sinais miraculosos como alguém que age com autoridade divina. Então, não sendo favorável à resposta do povo, Jesus vai dirigir a pergunta a eles: e vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E a resposta é verdadeira. Essa resposta, né, o conhecimento para se dar essa resposta não está baseado num conhecimento racional, intelectual. Não está relacionado com a experiência do dia a dia, com as realidades mundanas, com os estudos nas academias, né? Não está. Mas está relacionada, essa resposta, com a capacidade de conhecimento divino, de intimidade e de percepção da pessoa de Jesus, né? Então, é uma resposta que tem como base a fé. A fé não dispensa a ciência, mas ela se distingue. Quem tem a ciência e não tem fé, então falta muito, né? Mas é uma resposta dada a partir da fé. E quem tem fé, de fato, tem fé porque teve uma experiência. E qual a experiência dos discípulos para dar uma resposta positiva em relação a esta interrogação do Senhor? Justamente o chamado que lhes foi feito e a resposta autêntica e verdadeira que foi dada por cada um, né? Esta experiência de intimidade, de proximidade com o Senhor, no dia a dia da vida. A percepção de Jesus não como um homem qualquer, mas como um ser divino,
um ser que age com autoridade que vem do alto, que vem dos céus. Um homem que é Deus. E como bons cristãos, tenham conhecimento das profecias do Antigo Testamento que faziam referência a esse Messias, que faziam referência a este Deus feito homem, a este Emanuel, que agora se revela na pessoa de Jesus. Então é o conhecimento da fé, é o conhecimento da palavra de Deus, é a intimidade com o Senhor que faz com que eles possam dar uma resposta verdadeira, né? A resposta daquele povo, talvez até de quem tivesse experimentado um grande milagre na vida, feito por Jesus, não é suficiente, né? Não é, porque a fé é pouca, a intimidade com o Senhor é pouca, que não dá para perceber em Jesus como Deus, como Messias, como este enviado de Deus. Percebem como um homem bom, como um profeta, como Elias, né? De fato, o povo alimentava a ideia de que Elias um dia ia voltar, porque Elias tinha sido um profeta que tinha exercido uma missão muito boa, muito bela, com muitos poderes, com muitos sinais na vida do povo. Então alimentava-se a ideia de que este Elias fosse voltar. Mas pela fé e pela lógica, nós podíamos pensar que este Elias não seria Elias, o morto, o profeta morto que ia voltar, mas como que um novo profeta. E não somente Elias, mas todos os outros profetas anunciaram e prepararam a sua vinda. Esse profeta é Jesus, né? Alguém, podemos dizer, mais poderoso do que esses outros profetas, porque é o profeta por excelência, né? Mas faltava esta intimidade, faltava essa proximidade no povo para ter esse reconhecimento, né? E aí nós podemos pensar na superficialidade da nossa fé. E aí podemos entender que esta interrogação do Senhor se direciona, né? Continua a se dirigir a todos nós, a todos os cristãos. O Senhor quer saber. E cada um tem que dar a resposta. A sua resposta tem que corresponder ao seu jeito de ser cristão na vida da comunidade, ao seu jeito de desenvolver a missão que o Senhor lhes confiou, né? Se de fato esse chamado não foi compreendido, se de fato a fé que tens e que exerce não é tão verdadeira no verdadeiro Deus, então certamente sua resposta pode ser baseada no catecismo da igreja, que você leu, em algum livro de teologia, de alguns outros livros, porque alguém lhe falou que Deus era um Espírito perfeitíssimo, Jesus, não sei o quê, né? Mas talvez não vai ter a possibilidade de dar uma resposta a partir desta intimidade, desta fé verdadeira, né? Então, a palavra de Deus nesse sentido é uma exortação para que a nossa fé não seja uma fé superficial, fingida, distante da realidade daquele que acreditamos. É uma chamada de atenção para que o credo que professamos possa de fato ser professado a partir do fundo do coração, né? Da interioridade daquele que de fato conhece Jesus, vê Jesus como Deus, como Senhor. E quem percebe isso, como os outros percebeu, tem a vida transformada, né? É alguém que se doa, é alguém que sofre pelo reino, é alguém que é generoso na proximidade com o Senhor, é alguém que é fiel na missão diante de toda e qualquer dificuldade, né? É preciso isso. Então, nesse sentido, o texto do Evangelho vai nos mostrar duas partes. A primeira, que é uma dimensão cristológica, nos faz
entrar em contato com a identificação de quem é Jesus, do que ele representa para nós. Então, tem uma dimensão cristológica. E na segunda, uma dimensão eclesiológica. A partir da resposta de Pedro, Jesus vai dizer: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? A minha igreja. A igreja é a eclésia. Eclésia, do grego, significa igreja, né? E como Pedro demonstrou ter fé, ter consciência de quem é Jesus, do que ele representa, então a sua responsabilidade na missão foi aumentada. Existe assim um ditado que diz: a quem muito é dado, muito também será cobrado, né? Nós podemos ver isso aqui. Pedro demonstra que pela fé, pela intimidade, pela comunhão com o Senhor, ele é alguém profundo em relação às coisas de Deus. A sua resposta demonstra que ele é um homem de Deus, né? Não somente dele, mas é a resposta da comunidade, né? E aí, percebendo que é alguém que de fato tem esta intimidade com o Senhor, tem esta profundidade no conhecimento das coisas de Deus, né? Ou no aceitar, talvez nem de conhecer tanto, mas de aceitar as coisas de Deus, né? Então recebe uma missão maior. Tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Estarei convosco todos os dias. Em um outro versículo que não está contemplado no texto de hoje, Jesus vai dizer: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E aqui vai acrescentar: e o reino e o inferno nunca poderá vencê-lo, né? O poder do inferno nunca poderá vencer esta igreja. E aí entra a semelhança que está prefigurada na primeira leitura com a missão de Pedro, de Eliacim, que tinha as chaves do palácio e tinha o poder de abrir, de fechar, determinar a hora, né? E também de quem entrar na hora, de quem entrar e de quem sair no palácio. Quando Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. O reino dos céus estava prefigurado naquele palácio, onde Sobna desenvolvia sua missão, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus concede a Pedro este poder que tinha no palácio Eliacim, né? Esse poder de ligar e desligar. E o que isso quer significar, né? O que faz Pedro estar ligado com Cristo é a sua intimidade com Ele, é a sua fé. Então, ter nas mãos o poder de ligar e desligar significa e pode ser traduzida com a responsabilidade que é confiada a Pedro de fazer com que aqueles a quem ele vai conduzir também tenha a capacidade de, como ele, perceber Jesus como Senhor, né? Porque é somente a partir desta percepção que a pessoa pode, de fato, ser contemplados com os bens eternos. É somente a partir dessa percepção e da acolhida de Jesus como Deus e Senhor, como Salvador, que se poderá passar pela porta, entrar no reino celestial, fazer parte de uma forma autêntica e verdadeira da casa do Pai, do reino celestial, né? Dizer que ele tem as chaves e que ele pode ligar e desligar é como quem diz: você vai determinar quem entra e quem sai, né? Quem entra e quem sai. Essa é a missão da igreja, né? É a missão da igreja de conscientizar de que para entrar
no reino, é preciso uma fé verdadeira que leve a intimidade com o Senhor, né? E aí deve-se levar em conta a liberdade da pessoa, né? Porque todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Poucos são os escolhidos. Porque poucos são aqueles que agem como Pedro, né? Que demonstram ter uma fé verdadeira. Tem tantos por aí que diz que tem fé, mas tem uma vida incoerente com essa fé. Tem tantos por aí que diz que acredita em Deus, mas o seu jeito de ser na vida da comunidade, as suas atitudes, não condiz com esta fé. São tantos que dizem que querem ir para o céu, mas não procuram de fato fazer por onde entrar no céu. Então, quando se age assim, é porque não se está aberto à graça. E alguém que age assim não pode ser, digamos, admitido na comunidade com a certeza daquele que vai passar por essa porta e entrar neste reino. Se não tiver a iniciativa da pessoa de se abrir à graça de Deus, de querer experimentar a presença de Deus, né, a graça de Deus na sua vida, de reconhecer Jesus como Senhor, não poderá entrar, não poderá ser admitido, né? Por isso que diz, Pedro tem como que o poder de determinar quem entra ou quem sai na vida da comunidade, no reino dos céus, assim podemos dizer, né? A igreja, na pessoa dos seus líderes, por meio dos sacramentos, pode transmitir a graça santificante, que faz com que esta graça de Deus possa estar infundida na vida e no coração humano e faça com que o humano, apossando-se dessa graça de uma forma consciente, possa de fato estar dando passos concretos para passar por essa porta, para entrar no reino de Deus. E é a atitude de alguém que de fato reconhece Jesus como Deus, né? Reconhece-se como um verdadeiro cristão, reconhece que o seu batismo lhe impõe uma responsabilidade que deve lhes levar à intimidade e à reconciliação com os irmãos e com Deus, né? Aí podemos então perceber a graça de Deus, que é destinada para todos, mas que pode se realizar somente no coração e na vida de quem a ela se abre. Porque até o sacramento, ninguém é obrigado a receber. Recebe quem quer e quem de fato o procura, né? Entre esses sacramentos nós lembramos um muito que deve ser procurado por todos, que é o sacramento da confissão. Ele se chama também o sacramento da cura, né? E quem é que vai ao confessionário pedir o perdão de Deus? É alguém que reconhece Deus como seu Salvador, como seu libertador. Porque já que reconheceu a sua fraqueza humana, o seu pecado, então vai pedir o perdão. Mas a pessoa pode estar mergulhada no pecado e não dar muita atenção ao perdão de Deus. Não se abrir, então ele não poderá ser dado, né? Por exemplo, o doente pode estar agonizando para morrer e a família chamar o sacerdote para fazer a unção dos enfermos, né? Ou para confessar. Se ele não manifestar que quer, a igreja não pode dar. E o padre pode ser excomungado se ele der, diante da rejeição da pessoa, né? Porque é uma proposta, não é uma imposição. E a proposta, ela só é acolhida quando se aceita, né? Assim é a graça do reino. Então nós podemos entender um pouco por esta linha, estas chaves, estas portas que estão nas mãos de Pedro, que significa na mão da igreja, já que ele é o pastor da igreja, né? Aquele que conduz a igreja. E nós podemos ver a figura de Pedro na figura de Francisco hoje, Papa Francisco, né?
de toda a igreja. Podemos ver um pouco por essa linha. Então passa pela capacidade de querer perceber, né? No final do texto, nós vemos Jesus fazer uma proibição aos discípulos. É não dizer às pessoas que ele é o Messias. Não dizer. Ele só perguntou aquilo ali porque foi aos discípulos com quem ele tinha intimidade. Porque Cristo não tem a pretensão de se autoafirmar, mas ele deve ser reconhecido como este Messias e como Senhor a partir daquilo que ele faz. E é algo que muitos líderes na comunidade judaica não têm dado de reconhecer. Mesmo tinha líderes religiosos, tinha judaicos, tinha peritos na lei, mas diante das evidências realizadas por Cristo, como os milagres, não reconheciam. Mas pelo contrário, num dado momento vai o acusar de estar agindo pelo poder do demônio. Quando diz, é por meio de Beelzebul que ele expulsa os demônios, né? Então, é aqui, enquanto Pedro é o protótipo do homem de fé, né, que acolhe o Senhor, estes que o rejeitam é o protótipo daqueles que não poderá ser admitido à comunidade, que não poderá passar por esta porta, porque rejeita a graça de Deus, né? Na comunidade cristã, não é difícil, às vezes, identificar pessoas que, às vezes, se diz fervorosa de algum jeito, mas ora o jeito de ser, né, em casa, onde quer que esteja, às vezes não é tão coerente com este fervor. Então não pode ser alguém autêntico, né? O nosso desafio é estar acolhendo essa interrogação de Jesus. Quem eu sou para você? E, mais ainda, é dar uma resposta. Quem Jesus é para mim? E aí você tem que julgar se sua resposta é falsa ou verdadeira, né? A partir do seu senso de pertença, a partir da acolhida do chamado que o Senhor lhes faz, e você sabe qual é, né? A partir do seu jeito de testemunhar a fé, de viver a fé, né? Se você se parece com o Senhor, né? Então podemos pensar que esta fé é verdadeira, porque as atitudes falam de alguém, como a de Pedro falou, que tem intimidade com o Senhor, que conhece o Senhor. Trata-se de conversão, trata-se de amor, né? Quem se converte muda de vida, se transforma, faz tudo para promover o bem, para fazer bem aquilo que lhes é confiado no reino da missão, né? No reino de Deus. Então é preciso termos cuidado para não estarmos dando respostas falsas a esta pergunta que o Senhor nos faz, né? É preciso olhar para nós e vermos se a nossa prática de fé, se a nossa oração, se o nosso jeito de viver a nossa dimensão de cristãos condiz de fato com o objetivo que tem ser cristão na comunidade, que é ser reflexo de Cristo, realmente dar testemunho de Cristo, né? É alguém que assume um compromisso diante de Deus e diante das pessoas. E isso é uma grande vocação. É a vocação que todos têm para entrar na casa do Pai, né? Todos que são vocacionados de alguma forma são chamados a, por meio do desempenho desta vocação, a partir da coerência, da responsabilidade, né? Ser considerado alguém que pode entrar pela porta, porque Pedro tem as chaves, né? Então é preciso fazer valer
esta missão que o Senhor nos dá, esta missão, esta responsabilidade, que pode ser na linha religiosa, mas pode ser em outra área da nossa vida, e aí, nesta área da nossa vida, na profissão, no matrimônio, onde quer que seja, Deus quer a santificação da pessoa. Deus quer que aí seja exercida a missão desta pessoa. É aí onde tem que dar testemunho da fé, tem que dar testemunho de que é um cristão autêntico e verdadeiro. E podemos lembrar muito bem das famílias, né, dos casais que dão um sim diante de Deus para serem chefes de família, para conviver, para se tolerar na saúde, na doença, na morte e separe. E aí depois a gente vê, com um pouco tempo de casado, por causa de uma besteira, a mulher não quer mais o homem, ou o homem não quer mais a mulher, arranja outro, ou ela arranja outro, fazendo do sacramento uma brincadeira. Então, negligência na vocação e na missão que recebeu e que escolheu, para que por meio dela também seja santificado, né? Eu preciso ter esse cuidado, né? Preciso ter esse cuidado e saber que o sacramento, assim como a confissão, o sacramento do matrimônio, também confere a graça santificante. É, de fato, experimentada por aqueles que a receberam, então ela vai perder a sua eficácia na sua vida, né? Vai perder. Então é preciso ter cuidado. Isso serve para todos nós naquilo que somos chamados e para exercermos uma missão em nome de Deus, e por meio desta missão nós vamos estar dizendo se nós conhecemos Jesus, reconhecemos como nosso Deus, como Filho de Deus, como Messias, que significa o enviado Salvador, ou não. Então que o Senhor nos ajude, que a Sagrada Família de Nazaré interceda por todos nós, especialmente pelos vocacionados, né? Para que nesta caminhada e na missão que Deus confia, possamos todos ser coerentes, podemos todos ser considerados dignos de entrar por esta porta, de termos audiência com o Rei Celestial na casa eterna. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Alimentados pela palavra de Deus, apresentemos as nossas preces e digamos: Senhor, escutai nossa oração. Senhor, escutai a nossa oração. Fortalecei o Papa Francisco na sua condução da Igreja e no seguimento de Jesus Cristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai nossa oração. Confirmai a vocação dos leigos e leigas, que pelo batismo são sal da terra e luz do mundo, nós vos pedimos. Senhor, escutai nossa oração. Dai-nos a graça de produzir frutos de fraternidade, compromisso e fidelidade a partir desta Eucaristia que celebramos, nós vos pedimos. Senhor, escutai nossa oração. E no silêncio do coração, por todos que exercem sua vocação como ministros nos serviços também oferecidos na comunidade. Ouvi, ó Deus poderoso,
as nossas preces. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações, vivificada pela força do Espírito, o vosso Espírito. Não deixais, por meio dela, de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade, que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, cantando com toda a Igreja a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas.
bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa igreja que está em Crato. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Gilberto, e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face,
e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, com São Francisco e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Não eu não sou sou digno digno de de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quanto amor existe neste altar, tanta vida para celebrar. Gente que aqui se uniu, pôs as mãos e o coração, e em cada detalhe veio preparar flores para enfeitar, velas para iluminar, tudo enfim para celebrar. O amor maior chegou assim,
se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre desta comunhão. Quanta harmonia neste altar, tanta vida para celebrar. Gente que aqui chegou, o seu tempo dedicou, e em cada ensaio veio preparar instrumento para tocar, vozes para entoar, tudo enfim para celebrar. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre desta comunhão. Quanta história existe neste altar, tanta vida para celebrar. Homem que se consagrou, sacerdote se tornou, em cada momento traz o céu a nós. Desde jovem decidiu ao Senhor se consagrar, tudo enfim para celebrar. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre desta comunhão. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos a companhia de todos, né, que celebraram conosco via Face da paróquia. Agradecemos aos que estão presentes aqui, que constitui a equipe celebrativa. Nossa gratidão pela presença de todos. Continuamos pedindo as orações de todos pela festa do nosso padroeiro que estamos preparando, a festa de São Francisco, que primeiro tínhamos pensado de fazer somente em outubro, depois do dia 4, por conta da eleição. Mas como a eleição foi transferida para novembro, vamos fazer na data certa mesmo, de 24 de setembro a 4 de outubro. Porém, diante da pandemia que estamos vivenciando, a festa acontecerá sem povo, né? A missa, na parte da manhã, aqui na igreja, à noite a novena, com a bênção do Santíssimo, que será transmitido, né? Mas sem a presença de fiéis. Porque, mesmo que lá já tenha sido liberado, não, pelo bispo, né? Não vai ser liberado para todo mundo. É só um pequeno grupo, né? Então, como a gente não pode deixar para preparar a festa depois que sai um novo decreto, a gente teve que preparar considerando que será somente online, né? Será online sem a presença de povo. Mas o povo pode tomar parte na festa, naquilo que lhes cabe, né? Como devoto.
participando virtualmente, entrando como noitários da novena, noitários virtuais, né? E fazendo algum tipo de trabalho que seja permitido fazer na comunidade, lá no seu setor, né? Então é uma forma de exercer o serviço que faz a festa acontecer, né? Mas continuamos rezando, pedindo ao Senhor a graça de que possamos realizar a festa do nosso padroeiro com alegria, com empenho, com dedicação. Todo ano a gente costuma fazer com aquela pompa toda, né? De forma campal. Esse ano a realidade nos impõe que devemos fazer assim, de forma simples, né? Também para a gente aprender. Deus quer ensinar algo a nós a partir disso, né? E que isso sirva para o nosso crescimento como cristãos, como devotos de São Francisco, né? A impossibilidade de poder participar da festa esse ano de uma forma mais plena, podemos assim dizer, presencial, que não é permitida a não ser somente a quem estiver na equipe celebrativa, né? Mas coloquemos nas mãos de Deus, né? Coloquemos. Diante de tudo isso, nós não, às vezes ficamos sem compreender, mas temos que aceitar. É uma realidade a qual temos que nos dobrar, né? Que o mundo todo se dobrou. É essa realidade que escapa das nossas condições, das nossas capacidades humanas, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar. Santa